O assédio sexual nas escolas não deve ser tratado como um rito de passagem, uma brincadeira de crianças e adolescentes. Comentários maldosos sobre o corpo e a sexualidade, bullying, tanto pessoalmente quanto pela internet, e até casos extremos como estupros prejudicam não apenas o desenvolvimento escolar, mas a saúde desses jovens. Os problemas vão desde dores no estômago, insônia e até dificuldades para frequentar as aulas e conviver em sociedade. Mas os traumas psicológicos podem ser ainda mais graves, como a depressão. A psicóloga Areta de Freitas Moraes está comigo aqui no estúdio para falar um pouco mais sobre esse assunto. Esses casos extremos chegam comumente aos consultórios? É muito comum chegar, né? Porque as crianças que estão em fase escolar, elas acabam sendo acometidas por isso, né? E esses abusos podem acontecer das mais diversas maneiras, né? Em casa, na escola, em qualquer outro ambiente familiar também, né? E esses abusadores costumam ser pessoas muito próximas, pessoas muito ligadas a essas crianças. E uma relação de confiança, né? Isso, exatamente. E quando chega ao consultório, quando chega a polícia, a sociedade toma conhecimento, é porque a situação está fora de controle, né? Já. Exatamente. Essa criança, né, quando ela é abusada, quando ela tem a sua privacidade corporal invadida, ela vem apresentar comportamentos assim disfuncionais do que ela apresentava anteriormente, né? Então ela vai apresentar insônia, vai apresentar um desempenho escolar não muito favorável, né, muitas vezes. Ela vai apresentar uma sequência de características que vai surgir esse alerta. Isso causa uma confusão mental, né, na pessoa. Isso. Também, né, esse sujeito vai se tornar uma pessoa mais com autoestima baixa, pode chegar a ter uma depressão, uma síndrome do pânico. Então, assim, as consequências do abuso sexual, ela é imensurável, né? Por que esse ataque à mente da pessoa através desse assédio? Como isso ocorre no sujeito? Porque, assim, como eu falei anteriormente, né, o sujeito tem seu corpo violado, a sua privacidade, né? A gente tem ouvido falar muito nessa questão do feminismo, de como as mulheres têm aquela situação, meu corpo, minhas regras, né? Então, isso está muito dentro dessa situação, né? Pelo fato da criança, né, ela não conhecer bem seu corpo ainda, então vem alguém de uma idade maior, de uma idade diferente da dela, mexer nesse corpo, que muitas vezes ela não consegue conter, né, em si mesma, e isso acaba gerando essas confusões. Isso se estabelece pelas regras, né, sociais, pelo jurídico, pela lei, mas também existe a regra da relação humana, né? Da figura do pai, a figura do padre, a figura do delegado, a figura do amigo, do tio, do cunhado. E isso, às vezes, na criança principalmente, que não estabelece esse regramento social, mas ela sabe muito bem, porque é padrão até de comportamento psicológico, ter a relação de pai, de mãe, até para ter uma vida mental, social, saudável, né? Isso, exatamente. Então, assim, essas figuras que você relatou aí são figuras que representam para ela uma figura de estabilidade, né? Uma figura de proteção, uma figura de carinho, uma figura de aconchego, muitas vezes. E muitas vezes essas figuras é que vêm a cometer o abuso sexual, né? O professor, como a gente está aqui focando na questão da escola, o professor pode ser esse abusador, né? Então, assim, quando esse sistema falha, a criança acaba ficando desprotegida, né? Acaba se tornando uma vulnerável diante de toda essa situação. A gente sabe que a mulher tem um direito, assim como os rapazes têm um direito de usar as roupas, né? Dependendo do gosto, não é? Mas o Dr. Pierre citou que, às vezes, dentro do meio social, isso chega a ser provocativo, né? Essa cultura do funk, empurrada pela televisão, pela admiração de ídolos, pelo casamento fácil, não é um conjunto de situações que vulneraliza principalmente o adolescente? Vulneraliza, né? Porque a partir de um certo momento ele vai achar que tudo é assim muito fácil, tudo é muito líquido, tudo é muito
sem substâncias, né, para que as coisas venham a acontecer. Né? Então, é basicamente isso. Esse ataque que a gente está falando aqui de insônia, isso não é fácil de ser observado nas crianças, porque às vezes ela tem uma insônia porque está com a dor de cabeça, ou tem uma insônia porque tem uma aula no dia seguinte, tem insônia porque vai ter uma prova. Isso tem que ser observado muito dentro de casa, né? Exatamente. Então, a partir do momento que essa criança começa a ser abusada sexualmente, ela vai apresentar um comportamento disfuncional, né? Um comportamento fora do normal que ela costumava apresentar. Se ela dormia, né, uma noite tranquila, se ela não tinha pesadelos, se ela se alimentava bem, se ela ia bem à escola, né? Então, isso pode vir a acontecer a partir do momento que o abuso sexual vem acontecer, porque é uma consequência, é um sinal e um sintoma que vai servir de alerta para esses pais, para esses cuidadores, para essas pessoas que cuidam dela. Depende muito da família também, como vai entender, né, e conceber essa situação, porque às vezes os próprios pais acham que ele está diante de uma situação normal. Principalmente quando a relação do assédio é entre adolescentes na escola, não é? Exatamente. Então, quando a gente fala em abuso sexual, a gente fala também do abuso de poder, porque a violência se dá através disso. Como é que esse abuso ocorreu? Como é que esse abuso se deu de maneira de fato, né? Então, assim, é importante que as pessoas saibam que o abuso sexual, ele é muitas vezes velado, é muitas vezes escondido, justamente por esse medo, né, de expressar para a sociedade o que é que está acontecendo com o seu filho ou com você mesmo, muitas vezes. E também tem aquela história a mulher tem o direito de se vestir com a roupa que quer, de acompanhar a moda, não é? Isso. E nem por isso deva ser atacada. Nem mesmo palavras elogiosas, que às vezes é um elogio, como você está bonita hoje, né? Enfim, mas aquilo pode afetar a ela muito mais que se fosse uma outra situação bem mais grave, mas que ela aceita. Porque eu acho que, como disse para o Dr. Pierre, o termômetro e o fiel da balança é a vítima. Isso. As consequências virão fatalmente e às vezes, impedindo de exercer atividade laboral. Às vezes mulheres não querem mais casar, enfim, mudam de comportamento. Isso acontece comumente nos consultórios, essa mudança de comportamento até a não aceitação do sexo oposto? Pode chegar a acontecer, sim. Né? É comum muitas vezes as crianças chegarem, né, os pais chegarem muito preocupados. Doutora, meu filho está se masturbando no banheiro com um coleguinha, o que é que eu faço? Eu digo, calma, minha gente, vamos primeiro investigar, né? Porque quando as pessoas chegam até a gente no consultório, a gente precisa levantar as hipóteses para, a partir de então, a gente guiar um ritmo de tratamento, um ritmo de investigação. Né? Saber o porquê, o que é que está acontecendo com essa criança que ela está assistindo vídeos pornográficos, o que é que está acontecendo com essa criança que ela está se estimulando sexualmente. Então, a gente precisa levantar um leque de possibilidades para, a partir de então, a gente ir diagnosticando, né? Porque a gente sabe que muitas vezes as crianças têm a curiosidade, né? Tem o conhecimento do próprio corpo, isso, né? E lá na frente o medo de ser reprimido. Isso. Enfim, é uma linha assim... muito perigosa, né? E quando os pais, às vezes, não sabem lidar com essa situação, precisam recorrer a um profissional, né? É preciso, sim, né? Então, muitas vezes, esses profissionais vão ser diversos, né? Dependendo do contexto, né? Denuncia ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, às delegacias especializadas, para que esse caso possa ser averiguado, possa ser apurado e, a partir de então, tomar um rumo, né, que possa a proteger. E eu acho que essa profilaxia ela começa no diálogo, no estabelecimento de confiança, né? Isso. A mãe e o pai precisam confiar nos filhos, os filhos precisam confiar muito nos pais, né? Referência. Porque, do contrário, quando chegar lá na frente, às vezes não se estabelece essa relação de confiança e a criança ou adolescente fica com medo. Não vou dizer nunca, nada, né? E aí, qual é a saída? É procurar um amigo, um tio, né? Que ele às vezes já perdeu a confiança pela referência anterior. O que o adolescente precisa fazer? Até um recado direto para os pais e para os adolescentes.
Então, se existe essa dificuldade, né? Porque quando a gente fala de abuso sexual, consequentemente a gente está falando em sexo, né? Então, assim, se existe essa dificuldade de falar sobre sexo, tentar começar a conversar sobre o sexo, porque sexo é uma coisa natural, né? É uma coisa inerente ao ser humano, é uma necessidade fisiológica, né? Então, assim, se ele acontece de maneira diferente daquilo que seria para acontecer, né? Porque quando é abuso sexual, porque o seu corpo está sendo violado, você está fazendo aquilo, mas você não quer fazer aquilo, né? Então é importante essa confiança existir, né? Provavelmente o adolescente ou a criança, ele vai ter alguém de referência, e esse alguém de referência pode levantar um alerta. Às vezes pode ser até um próprio amiguinho da escola, pode ser algum professor, né? Alguém que ele tem assim, esse aqui eu posso confiar, eu acho que vai fazer alguma coisa, né? Mas essa denúncia, esse chegar a falar também é muito complicado. As pessoas ainda se recusam muito a fazer esse tipo de denúncia, né? Ainda bem que existe o Conselho Tutelar, né? E uma rede de proteção, porque é muito difícil, às vezes o cidadão não consegue uma consulta para o clínico geral, imagine ter acesso ao psicólogo, por exemplo, Isso. né? Exatamente, né? As pessoas às vezes têm até um certo preconceito em vir até nós, né? Porque pensam, psicólogo é um negócio de doido. Não, minha gente. Que bom que vocês podem vir até a gente. Que bom que vocês têm esse acesso. Que bom que as redes sociais, a mídia, pode estar colocando a gente como papel fundamental, muitas vezes, né? Porque muitas vezes nos é revelado isso em consultório, né? E a gente não pode ficar com isso guardado. O Código de Ética nos permite falar sobre isso, né? A gente, em algumas situações, a gente tem que manter o sigilo? Tem. E um ambiente propício, seguro, né? Onde a identidade é sempre preservada, há um respeito profissional. Exatamente. Enfim, as famílias precisam confiar muito nesses profissionais. Mas, no caso extremo do abuso sexual, isso compromete a vida da pessoa, da figura de, vamos dizer assim, já paciente? Compromete, né? O paciente, quando ele é abusado, quando ele sofre esse tipo de violação do próprio corpo, ele vai apresentar um desenvolvimento cognitivo diferente, né, das outras pessoas. Ele vai apresentar um comportamento sexual também diferente, né? Às vezes vai apresentar algumas disfunções sexuais que vão impedir ele de ter uma vida sexualmente saudável. E ele leva isso até o resto da vida ou tem tratamento? Pode levar, né? É como anteriormente eu estava falando na rádio, que a gente não... Talvez esse paciente, esse sujeito nunca esqueça o que lhe aconteceu, né? O que é que a gente vai tentar fazer? Tentar fazer com que ele viva com isso, mas de uma maneira saudável, que ele possa entender o que lhe foi causado, por que aquilo lhe aconteceu, né? Quem foi esse abusador, né? Então, assim, é um ambiente muito singelo, é um ambiente muito maleável, muitas vezes, para a gente poder trabalhar. Conversamos com a psicóloga Areta de Freitas Moraes. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. O Pauta Especial fica por aqui. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, às 11h30 da manhã. E às 7 da noite tem reprise. Ótimo fim de semana. Até lá.